Olá, pessoal, sejam bem-vindos, para as nossas rodas de conversa aqui do meu CPTO. Meu CPTO é uma iniciativa do Grupo Comportamento em termos de tecnologia, com foco em tecnologia, para ajudar nós na construção do legado de cultura preventiva. Principalmente quando a gente está falando da gestão comportamental aplicada aos nossos clientes. E, Júlio, começando contigo aqui sobre esse tema que é de extrema relevância, aliás, Vitor, o Júlio gravou um vídeo sobre observação e abordagem que estão nas redes da Comportamento, que desde que ele gravou é o vídeo mais visto até na história de todos os vídeos, batendo até o nosso delegado, Então, o processo de observação e abordagem comportamental ele é essencial hoje, para que uma empresa consiga construir uma cultura de segurança, a evolução da cultura. Mas, Júlio, como é que você destacaria os principais benefícios desse processo? No que ele realmente ajuda? O John, você sabe que a observação e a abordagem ela tem algumas características que são fundamentais. Primeiro, é uma ferramenta extremamente simples, ou seja, ela não tem todo um aparato que nem eu brinco, tem que ser um engenheiro da NASA para aplicar. Ela é uma ferramenta que tem um nível de aplicabilidade em todos os níveis, ou seja, o presidente da companhia, um supervisor, um operador pode usar, desde que bem treinado para isso. Mas ela é uma ferramenta que tem essa característica da simplicidade. O formato que nós utilizamos, baseado na metodologia, no método coach, que são 5 passos básicos, consegue direcionar as pessoas para efetivamente colocar as pessoas no primeiro lugar. E é isso que me encanta nessa ferramenta. Porque eu posso usar um modelo de observação e abordagem que vai para campo muito no modelo mental da auditoria, onde eu vejo se a pessoa tem um EPI, eu vejo como ela trabalha e vou fazendo um checklist, o que agrega para empresas talvez menos maduras. Mas quando a empresa está buscando uma maturidade maior, utilizar uma metodologia como o método coach já começa a fazer diferença. Por quê? Ela direciona você a fazer perguntas inteligentes, ela direciona você a ter um olhar 360 graus sobre aquela tarefa. Não só o fazer da tarefa, mas todo o contexto onde aquele cara está. Então, além da simplicidade, por trás da observação existe um método que, para mim, é essencial porque ele coloca as pessoas em primeiro lugar. E o terceiro ponto, que para mim é fundamental, é o seguinte: a observação, quando bem feita, ela consegue fazer alteração de comportamento ali vamos chamar assim, de bate-pronto, da atividade, da tarefa que está sendo realizada. Mas quando ela é analisada, quando ela é entendida e a gente coloca em um olhar sistêmico, utilizando dados, utilizando as informações que ela gera, a organização ela consegue entender melhor onde pode estar aí os principais gaps nas suas barreiras de segurança. Às vezes não é o comportamento, às vezes o contexto pode estar sendo influenciado por uma questão de condição, ou talvez um sistema que pode ter lacunas importantes. Então, a observação e abordagem comportamental, apesar do nome, comportamental, ela permite uma leitura muito mais ampla da organização. Eu estou vendo que aquela atividade, a pessoa tem que criar todo um trajeto muito maior para realizar a tarefa, porque a condição para ela não está adequada. Ou seja, apesar de ser uma observação e abordagem comportamental, ela me permite entender contexto. Então, quando você reúne esses 3 grandes elementos, a simplicidade, o método e permitir fazer leituras amplas, a observação e abordagem comportamental traz benefícios no curto, médio e longo prazo. Traz benefícios para o operacional, mas também para o estratégico da companhia, que pode direcionar ações de forma muito mais efetivas, muito mais eficientes, a partir do que ela aprende com o seu processo de observação e abordagem comportamental. É um processo que eu não consigo ver fora, ou eu não tenho nenhum exemplo de uma empresa que conseguiu fazer uma evolução da cultura de segurança sem tê-lo, Eu acho que ele é primordial. Tem as variações que a gente vai conversar numa outra roda de conversa sobre isso. E agora eu queria chamar o Vitor aqui, um grande parceiro, Nós nos conhecemos alguns anos atrás num projeto com um cliente comum, E aí veio o Vitor trazendo a ideia da tecnologia para dentro do processo nosso de observação e abordagem. Que antes seguia os padrões dos velhos e bons checklists, manuais, impressos, aquela coisa arada boa para o meio ambiente, E aí a gente acabou conversando e teve a felicidade de ter essa parceria, de construir a solução Meu Comportamento junto. E, Vitor,
por que a tecnologia faz diferença e contribui com esses benefícios que o Julião trouxe para nós aqui? Bom, em primeiro lugar, que legal a gente estar nesse projeto juntos, né? A gente sente que mais do que se sentar, abrir o computador e começar a trabalhar, você fala, puta, eu estou resolvendo o mundo, estou salvando vidas, eu estou tornando o trabalho das pessoas mais digno. Isso já é muito legal da gente fazer. Agora, a segunda questão que estava muito presente nessa conversa era a responsabilidade da gente, porque a comportamento já tem um conhecimento, tem uma solidez em tudo que ela conhecia, né? Mas a limitação que a comportamento tinha naquele momento era o contato físico, até onde que ela conseguia chegar. Então, o que o meu CPTO traz, o que a tecnologia traz junto com o meu CPTO, é a possibilidade da gente levar isso muito mais longe para muito mais gente. Então, a gente tentar conseguir trazer todo esse conhecimento acumulado ao longo dos anos pela comportamento, estudos, análises, pesquisas, e colocar isso na mão das pessoas, na operação de forma rápida, ganhando tempo. O Odilon uma vez falou num vídeo, falando, você quer fazer uma análise olhando para o vidro da frente ou olhando para o retrovisor? Já é a primeira coisa que a gente ganha, porque a tecnologia permite esse registro muito mais rápido. Depois a gente fala também do tempo real, que é alguma coisa. E vamos também tirar aquela mística, o tempo real é o instante. Não, o tempo real é aquele tempo que é necessário para que aquele evento não se deteriore. Então, o tempo real não precisa ser instantâneo, mas existe o tempo de eu estar vendo alguma coisa que está acontecendo de forma errada, de forma inadequada em algum momento da operação, pego isso, dou já na hora um feedback, registro, tenho tempo de registrar, isso já me permite que saiam alertas, permite que eu já consiga tomar atitudes para resolver essa questão. E depois, a tecnologia também permite que a gente faça análises amplas. A hora que eu estou olhando o todo, eu consigo falar, puxa, aqui tem alguma coisa que acontece muito nas sextas-feiras. O que está acontecendo nessa empresa nas sextas-feiras? Não é nada que não se conseguiria fazer, mas a tecnologia me dá isso muito mais rápido. Eu só estou começando. A gente podia falar também de confiabilidade e ainda vou botar mais duas palavrinhas aqui no jogo que andam na nossa mesa o tempo inteiro, que é a inteligência artificial. Tudo isso a tecnologia permite que a gente vá muito mais fundo nas análises que a gente tem. Vitor, você trouxe alguns pontos assim que eu fiquei imaginando na mesa, não só na mesa, como consultor também, né? Como comportamento nessa história tem, e um exemplo que me veio na cabeça foi quando, de repente, a gente tem uma ocorrência. E não vou nem entrar se é severa, nível de gravidade, não é esse sentido. Mas que eu tenho uma ocorrência. A quantidade de pessoas que eu tenho que acionar quando a tecnologia não está ao meu favor para saber realmente o que ocorreu, né? E a solução meu CPTO, né, basta eu ter meu login e a minha senha, que eu vou lá e olho o histórico daquela área. Eu consigo ver o que aconteceu nos últimos 3 dias, 10 dias, 1 mês ou ano dentro daquela área, né? Eu acho que é esse acesso à informação, para que essa informação vire um conhecimento, e aí, como disse o Altair em outras conversas com a gente aqui, né? E aí o conhecimento é quando agrega valor, né? Então, quando você consegue ter acesso a uma informação que pode te orientar num processo de investigação da ocorrência, ou mesmo, não só na investigação, mas entender um pouco o cenário que você está, com essa facilidade, né? Eu vejo que é um ganho absurdo de conhecimento da companhia, né? Eu acho que esse é um ponto que me chama bastante atenção. Júlio, pegando um pouco de tudo isso e trazendo algumas questões de benefício, tem alguns mitos e verdades sobre o processo de observação e abordagem, né? E hoje a gente vê alguns questionamentos que fazem parte, eu acho que, da forma como foi compreendido o processo de observação e abordagem, como se fosse um processo de infantilização, onde o fato de um líder abordar, porque no modelo mental, de uma parte importante, parece que a observação e abordagem é o líder abordando o liderado, né? Então é o líder orientando o liderado.
Mas a comportamento e o meu CPTO, né, nessa solução, como é que eles veem essa relação? Né? Porque eu entendo quando o pessoal traz a questão da infantilização, quem é o líder para orientar o liderado, isso não traz uma ideia de culpabilidade, de que sempre o liderado é que faz errado e o líder está certo. Então, como é que você vê tudo isso e que explicação, né, o meu CPTO, comportamento, trazem a respeito dessas dúvidas, dessas inquietudes que hoje estão sendo trazidas ou pensadas ou escritas, inclusive nas redes sociais? É interessante, né, Odilon, porque a gente tem uma tendência a criar críticas para aquilo que a gente não conhece tão bem, às vezes até matando o mensageiro, né? Então, assim, e isso é curioso. Eu tenho participado de várias rodas de discussão super e muito benéficas, né? Acho que a discussão é sempre benéfica, né? Você ter outros pontos de vista, outras perspectivas é sempre benéfico na minha visão. Mas é interessante porque eu vejo uma crítica muito forte aos modelos de observação e abordagem comportamental, muito baseados naqueles modelos de auditoria, né? Aqueles modelos onde, aí sim, talvez você possa ter uma infantilização. Né? Eu simplesmente vejo você trabalhar, coloco o que você faz de errado e vou lá e conto para o outro. Né? Conto para o teu chefe, conto para o teu líder, conto para o gerente da fábrica e a gente vai lá e puxa a tua orelha. Então, isso, de fato, agrega muito pouco, tá? Mesmo para aquelas organizações menos maduras, às vezes um modelo desse, por um período, pode trazer benefícios para começar a criar uma cultura de observação, mas logo você já tem que transitar, você já tem que fazer um processo de transição para modelos que saiam desse olhar basicamente de auditoria para processos de observação e abordagem comportamental. Então, aqui é o primeiro mito importante. Todo mundo acha que a observação e abordagem é um processo de auditoria. A gente não tem dúvida hoje na comportamento que você aliar dois elementos fundamentais aqui, que é uma boa conversa, que no fim do dia, o que a observação e abordagem comportamental está propondo para a gente? Converse de forma transparente com a galera que está trabalhando ali. Converse de forma transparente com o teu time. Entenda o que ativa os comportamentos daquelas pessoas. Às vezes eu bypasso uma regra de segurança, não é por falta de conhecimento, mas porque quem bypassa aquela regra na companhia é visto como herói. Né? Então, são os grandes heróis que são criados dentro da empresa, que a gente precisa, a partir desse momento que eu vou identificando nesse processo, eu consigo pensar em estratégias de mudar esses símbolos, essas formas de reconhecimento de pessoas. Aliar isso à tecnologia é um ganho gigantesco. O Vitor disse bem que o tempo real não é que é um clique que nos pressiona, um gatilho que fica nos pressionando o dia inteiro, 24/7, não é isso. Mas é para evitar que se evaporem aquilo que a gente via numa pirâmide que dizia assim, eu tenho uma base com 600 incidentes. Mas de quando, né? Quando é que estão esses 600 incidentes? Aconteceu essa semana, esse mês, no ano inteiro, enfim. A tecnologia ela te dá um ganho de análise, ela te dá um ganho de potencial de análise, eu diria, muito maior. Isso também evita um outro mito que as pessoas dizem assim, mas a gente observa e só registra aquilo que a gente quer, a gente só registra aquilo que é melhor para a área. O processo como esse vai evitar a culpabilização porque ele coloca o problema do ponto de vista sistêmico. Não é o Vitor que está sendo observado, não é o Odilon que está sendo observado, mas as pessoas que trabalham numa área, as pessoas que trabalham numa unidade. E isso vai dar um ganho de análise para um gerente de planta, por exemplo, espetacular, espetacular. E quebra um mito importante. Culpabilização, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês com toda a honestidade do mundo. Não é? Eu vejo muita gente falar assim, não, nós temos agora o melhor método de investigação de acidente do mundo. Pode ser o melhor, mas eu posso continuar culpabilizando as pessoas da mesma forma. Né? Não, a gente não usa mais observação e abordagem, agora a gente faz rodas de conversa. Bacana demais. Pode ser culpabilizante igual. Não é a ferramenta, é quem usa a ferramenta. Né? Eu posso ter uma chave de fenda fantástica, mas se eu com essa chave de fenda tentar martelar um prego, não vai funcionar. Né? Então, a grande forma de você romper um pouco essas barreiras de culpabilização, desses mitos, é conhecer de fato, se aprofundar de fato, e aquilo que eu insisto, sou até chato nisso. Esse processo tem que colocar as pessoas como centro. Não é só ter observações, não é só ter o aplicativo, mas o aplicativo ele tem que vir para, de fato, agregar valor na vida das pessoas. Que a fala inicial aqui do Vitor, para mim, é o que faz a diferença. É tecnologia a favor da vida. Isso é que faz a diferença para as pessoas.
tirar um pouco de quem está certo para quem está errado, né, Júlio? Nessa posição que muitas vezes é pensado o desenho da observação e abordagem, coloca alguém tratando uma situação que o outro lado está errado. Eu acho que a tua proposta, a proposta que a Comportamento traz é muito interessante, porque são diálogos para potencializar a tua competência em gerenciamento de risco. E os dois lados aprendem, né? Nós já estivemos em campo e estamos em campo fazendo observações e abordagem há anos. E não tem nenhuma abordagem que, se for humanizada, quem está fazendo a abordagem não aprende, né? Eu acho que esse é o ponto, né? É tornar a competência em gerenciamento de risco mais forte, mais robusta. Isso só tem um jeito, é conversando, né? Eu acho que isso é bem interessante. Desculpa, Dilon, a gente não pode culpar o carro pelo acidente, né? Não, de forma alguma. Não é o carro que estava andando a 180 km por hora, né? É o motorista. Semana passada, Júlio, nós estávamos aqui gravando, início de julho, mas semana passada, teve uma situação muito interessante sobre a pergunta, né? Sobre o pessoal que usa moto, né? Pô, Dilon, como é que vocês veem a questão de quem utiliza moto? Pô, tem empresas que estão proibindo, né? Falei, olha, se for para olhar o que é feito, eu acho que nós teríamos que acabar com a atividade de solda subaquática, né? Ou trabalho em altura, em algumas coisas que se olha e fala, meu Deus do céu. A mesma coisa é levar em consideração que uma pessoa que pula de paraquedas é uma pessoa muito mais apta a se acidentar do que outras que não. A atividade é de alto risco. A grande questão é a competência que a gente tem para andar de moto, a competência que a gente tem para andar de carro. A competência no sentido não só de habilidades técnicas, também, claro, mas também das questões de tua capacidade de, além disso tudo, ter uma relação com os perigos que existem e estabelecer um respeito ao risco de uma forma diferente, né? Então não é o que, né? É o como e para que você faz, né? Fantástico isso. Vitor, e ainda trazendo um pouco dessas contribuições que a gente pode olhar do ponto de vista de benefício da tecnologia aplicada ao processo de observação e abordagem. Uma das situações que frequentemente a gente vê, eu vou por uma questão muito simples e depois vou trazer algo um pouco mais elaborado. E a pergunta é bem como, né? Eu vejo muitas vezes as CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidente, ou mesmo as áreas de RH, as áreas de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, tendo várias reuniões para decidir temas sobre campanhas, palestras, eventos, e normalmente poucas pessoas sentam numa mesa, fazem uma análise daquilo que tem à mão e aí decidem qual é o tema do ano, o tema daquela campanha, o tema da CIPAT e tudo mais. Tem uma situação bem operacional, né? Qual é a contribuição que a tecnologia pode nos trazer a partir do tratamento e da análise dos dados que saem do processo de observação e abordagem para isso, para essa situação e para a segunda, do ponto de vista estratégico, lá em cima, lá com a diretoria, com a vice-presidência, que aí não é uma campanha, é uma preocupação de tentar entender o que está levando as pessoas a quebrarem regras ou a seguirem as regras, né? Como que a tecnologia ajuda essa informação chegar lá e tornar algo mais inteligente para a tomada de decisão? Quer dizer, a primeira coisa que é sensacional, e o Júlio já trouxe também, não, você trouxe, é impossível você fazer uma observação em que o observador não aprenda. Quer dizer, você já coloca um conceito, a cultura começa a mudar. Então, que eu vou te falar de dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é um aspecto que objetivamente a gente tem no produto, que são os ativadores. Quer dizer, o que leva as pessoas a descumprirem regras que estão claramente. O Júlio também trouxe essa questão. A gente fica achando, não é porque ele não quer, não é bem assim. Talvez exista uma pressão da liderança, talvez as condições não sejam as mais adequadas, existe alguma questão lá do grupo que influa. Porque senão a gente pode estar dando o remédio certo para a doença errada, ou o remédio errado para a doença certa. A gente está sempre correndo esse risco. E a informação tira a gente dessa região. E subsidia as pessoas a levarem para o melhor caminho, a darem as melhores orientações. Mas uma coisa que eu tenho ouvido também, que ela é bastante subjetiva.
Da mesma forma que é impossível um observador deixar de aprender quando ele faz observação, é impossível uma diretoria não se sensibilizar na hora que ela recebe, mês após mês, dados objetivos das coisas que estão acontecendo lá. Então a gente está tirando, eu acho que lá o negócio é assim. Não, a gente não está mais falando de eu acho. Eu tenho um relatório em que tem medidas claras a respeito tanto das motivações, tanto dos ativadores, quanto do ICS, quanto da frequência com que essas observações são feitas, e permite até como alguém que está assistindo e torcendo para o placar, a diretoria se imbui disso e falar como é que a gente pode fazer com que isso aqui, que na última linha pode até significar resultado financeiro na minha operação, como é que eu posso ajudar e trabalhar a favor de uma estratégia que vai me trazer mais segurança, vai me trazer uma operação mais confiável, tá? É muita coisa, né? Se a gente para pensar aqui nessa primeira roda de conversa nossa, a contribuição para sair do escuro, né, e vir um pouquinho pro claro que um processo de observação e abordagem pode trazer. O Júlio desde o início trouxe, né, algumas informações que de repente a gente não está entendendo do porquê que estão acontecendo, e um processo de diálogo, né, entre as partes com um sistema inteligente traz informações que podem convencer a gente se a gente está no caminho certo ou não. Uma das coisas mais, com muita frequência a gente escuta o Odilon, como é que eu vejo se tudo que a gente está fazendo está dando certo, né? E a resposta parece simples, mas ela é muito potente. Está aumentando o número de comportamentos seguros de risco na tua operação? Eu acho que a resposta parece simples, né? E eu acho que essa solução ela tem como esse objetivo. É ver assim, escute, a proporção de comportamento seguro está aumentando ou não? Se estiver aumentando, quer dizer que de repente teu DDS está funcional, está mais funcional, teu processo de integração, teus treinamentos, as tuas campanhas, as tuas formações. Então veja como esse processo de observação e abordagem, alicerçado na tecnologia e ouvindo vocês falarem, tem uma potência de mostrar se a gente está indo no caminho certo ou não. E sem ter aqui esse conceito, como o Júlio trouxe, de controle e obediência. Foi muito rico essa primeira roda de conversa. Espero, né, que essas conversas nossas aqui esclareçam alguns pontos importantes sobre o processo de observação e abordagem e a sua potência e a relevância para a construção da cultura de segurança. Um grande abraço a vocês. Obrigado, Odilon. Uma alegria.